Boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, ao 8º GABA News. Boa tarde, doutor Adriano. Boa tarde, tudo bem? Só estava desligando aqui, estava com o YouTube com o som ativado. Então, pessoal, como eu falei, essa vai ser a nossa 8ª edição do GABA News. E o GABA News, ele é parte de um projeto de extensão atualmente em vigência, intitulado como GABA em Ação, atividades de divulgação e estudos sobre ambiente e bem-estar animal junto à cadeia produtiva. E em relação à realidade que a gente está vivendo agora, principalmente pelas medidas preventivas, né, de distanciamento social contra o novo coronavírus, o GABA News também acabou precisando se adaptar para poder trazer conteúdo para vocês. E por isso hoje a gente está aqui pela primeira vez de uma forma totalmente virtual. Eu gostaria de dizer que nós, do GABA, né, que é o Grupo de Estudos em Ambiente e Bem-Estar Animal, somos os responsáveis pela organização do GABA News e estamos muito felizes por poder estar dando continuidade no nosso trabalho, mesmo que seja de uma forma remota. E a gente espera que esse momento seja muito proveitoso para todos nós, assim como era nos eventos presenciais. Então, hoje, nessa 8ª edição, a gente tem a honra de trazer o doutor Adriano para ministrar a palestra intitulada como Manejos Inteligentes na Bovinocultura de Corte. O Adriano, ele possui graduação, mestrado e doutorado em zootecnia pela Unesp de Jaboticabal, e além disso, ele também é o fundador e sócio da empresa BEA Consultoria e Treinamentos há 10 anos. Ele trabalha principalmente com treinamentos voltados para o manejo racional em sistemas produtivos e também trabalha com treinamentos em abate humanitário de bovinos desde 2014, em diversas unidades frigoríficas. Só antes de passar a palavra, Adriano, gostaria de dar um recado para o pessoal que está assistindo a gente, que ao final da palestra nós vamos reservar alguns minutinhos para que vocês possam fazer questionamentos. Então, podem colocar as dúvidas de vocês no bate-papo, que a gente tem um responsável para fazer a coleta dessas questões, né, para a gente poder responder no final da palestra. E, além disso, nós vamos disponibilizar no final da palestra, ali no bate-papo mesmo, um link para que vocês possam colocar os dados de vocês para receber a certificação e também para fazer a avaliação do evento. Então, agora eu passo a palavra para o Adriano e desejo uma ótima palestra para todos nós. Obrigado, Emily. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Nessa época estranha que vivemos, é assim que é o nosso novo normal, né? Espero que todo mundo consiga aproveitar bastante, mesmo à distância, que a gente consiga ficar juntos nessa questão relacionada ao manejo racional, bem-estar, manejos inteligentes, enfim, todo esse tema nosso aqui hoje, tá? Bom, posso começar a apresentação? Tá, então vou mandar aqui. Compartilhando. Bom, a ideia, então, é falar um pouquinho com vocês sobre manejos inteligentes na bovinocultura de corte. Quando a gente fala de coisas inteligentes, nos remete a coisas racionais, né? Então, a ideia é que a gente use a cabeça ao invés de usar a força, que a gente, com isso, consiga diminuir o esforço nosso no dia a dia e que isso seja uma forma mais racional de executar as ações, tá? É muito comum a gente ver situações nas propriedades rurais, principalmente no que se diz respeito ao bovino de corte, que as pessoas lidam com isso como se fosse um cabo de guerra, né? Então, como se o animal não tivesse nenhum tipo de raciocínio, ele não executasse nada no pensamento dele, fosse uma coisa em branco, e que, no fim, a gente teria que direcionar a execução das tarefas baseado na força. Aqui eu tenho uma mensagem importante para vocês. Na força, pessoal, os animais sempre vão ganhar. Eles têm uma possibilidade de força muito maior do que a nossa.
Então, aqui nessa foto, foi como se fosse um meme, né? Você pode ser até mais inteligente, mas mais forte não. Isso serve para mostrar para a gente que a aplicação desses conceitos de manejo racional, nem sempre são fáceis. E eles esbarram, muitas vezes, em 4 tipos de pessoa. Aquela pessoa que é ignorante, não no sentido ruim da palavra, pejorativo, mas aquela pessoa que desconhece o assunto completamente. Tem o tipo de pessoa que é inexperiente, ela até tem uma certa qualidade, né? Você conversa com ela, ela aceita as coisas, mas ela não tem experiência naquilo que está sendo executado. Às vezes nunca trabalhou com manejo racional na vida, e aí a única forma que ele conhece de manejo é a brutalidade, aquilo que foi ensinado para eles. O terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que é incompetente, ou seja, ela sabe do que eu estou falando, tem alguma experiência, mas por alguma razão ela não consegue executar bem a ação. Um exemplo clássico disso é uma pessoa mais de idade, que não tenha tanta movimentação, movimentos são limitados, né? Ou ainda que tem medo de bovino, então ele sabe tudo, tem experiência, mas ele tem medo de entrar lá dentro com os animais. E aí esse tipo de pessoa é classificada aqui na incompetência, ela não serve para aquele tipo de serviço. E por fim, a pessoa que é indiferente, e para mim esse é o pior tipo de pessoa, que é aquela que ela sabe, ela tem experiência, ela tem competência, não tem medo, não tem restrição nenhuma de manejo, mas ela simplesmente não está nem aí. Ela acha, o boi é bruto mesmo, não preciso me preocupar com o manejo dele, vou fazer de qualquer jeito. Tá? É difícil, mas quando a gente começa a fazer o manejo da forma racional, né, então usar essa inteligência, usar as novas tecnologias dentro da aplicação de um manejo racional, a gente vai perceber que existem efeitos sobre a saúde dos animais. Um animal manejado da maneira correta, ele produz menos cortisol e com isso a eficiência de aplicações de medicamentos é melhor, ele fica menos estressado, ele vai ficar menos doente, é uma consequência direta. Tem efeito sobre a eficiência produtiva, esse animal manejado da maneira correta, né, usando a inteligência, usando a racionalidade, ele vai ganhar mais peso, no caso de bovino de corte, ele vai produzir mais leite, no caso de bovinos leiteiros, ele vai pôr mais ovos, no caso das aves. Então, tudo isso baseado no manejo racional, você melhora esses índices produtivos. Tem efeito sobre a qualidade dos produtos, no nosso caso, bovino de corte. Esse animal, ao ser abatido, vai produzir uma carne com melhor pH, né, melhor condição de pH, com menos hematomas, com menos abscessos. Então, os produtos cárneos que vão estar sendo disponibilizados lá na planta frigorífica, na unidade frigorífica, vão ter uma qualidade melhor. Hoje é uma demanda da sociedade. É difícil você pensar que alguém vai querer, sabendo a origem, consumir um produto de um animal que foi manejado com brutalidade, na base da pancada. Então, as pessoas querem que essa preocupação com o bem-estar seja incluso no produto. Tá? Em quinto lugar, os animais são seres sencientes, ou seja, eles sentem dor, eles sentem o medo, e tudo isso afeta a produtividade deles. E em sexto lugar, e não menos importante, porque é bom. Quando você trabalha racionalmente falando, você vai ter os tempos, a eficiência de trabalho, tudo isso melhorado. Tá? Bom, aqui um exemplo dessa interação positiva, como que a gente pode aproveitar o conhecimento, as técnicas para fazer o manejo da melhor forma possível. Então, eu estou trazendo animais para serem manejados dentro do... O pessoal ali, né, está trazendo os animais para serem manejados dentro do curral, e tudo isso com calma, sem correria, sem grito, simplesmente conversando com o gado, um na frente, o outro atrás. Esses animais, quando trazidos dessa forma, eles serão animais que lá dentro do curral vão apresentar um comportamento mais responsivo àquilo que eu quero que ele faça. Então, se eu quero fazer com que os animais entrem dentro do tronco de contenção, eles vão entrar mais facilmente. Se eu quero embarcar os animais, eles vão entrar mais facilmente. Tudo isso porque eu estou diminuindo o estresse deles
pré-manejo, né? Isso atrapalha bastante. Imagina um animal que chega já no curral, naquela loucura, sangue quente, pulando, tudo é muito mais difícil de ser manejado quando eu estou numa situação dessas, né, estressante. Então, esse manejo feito com calma, sem correria, ajuda bastante no meu processo de condução e manejo. Para isso, também, a gente tem que entender que os bovinos, eles têm uma reação ao posicionamento humano que é muito dependente da história deles com essas pessoas. Então, imagina que se sempre, dentro dos currais, são manejados com brutalidade, a distância, né, eles vão olhar um ser humano e vão sair correndo, eles vão querer se manter distantes dentro do curral, se jogando do outro lado. E se eu tenho uma história lá dentro de sempre manejar com calma, sem bater, sem gritar, isso faz com que essas distâncias diminuam e com isso seja tudo muito mais fácil, muito mais prático de fazer o manejo ali dentro. Tá? Outras questões que a gente pode abordar que relacionam esse manejo racional tem a ver com instalações. Então, o próprio desenho da instalação, se é um curral desenhado da maneira correta para esse fim, e se a alocação dele no ambiente também leva em conta, por exemplo, o sentido do sol, né, de percorrer do sol, sentido leste-oeste, norte-sul, como que essas sombras são projetadas no caminhamento dos animais. Então, nessa foto a gente consegue perceber que quando essa porteira está aberta, essa última aí, o animal vai adentrar pela instalação, ele está vendo um sombreamento no chão que lembra muito um mata-burro. E isso faz com que esse animal tenha dificuldade de ultrapassar essa barreira, justamente porque ele tem dificuldade de enxergar em profundidade. Tá? Na condução dos animais dentro de um tronco coletivo, também essa minha preocupação de sempre conduzir poucos animais de cada vez. Então, imagina que esse vaqueiro está fazendo a condução um animal por vez. Você vê que é muito diferente do que às vezes a gente acompanha nas propriedades, que tem aquele monte de animais e você vai sempre colocando muitos para frente. Vamos lembrar o seguinte, se os manejos são feitos todos dentro do tronco de contenção, apenas um animal de cada vez, porque eu vou levar vários animais ao mesmo tempo ali para dentro. Tudo isso causa... então, todas essas situações que eu estou falando até agora causam estresse desnecessário. Né? Então, aquela densidade muito grande, o animal querendo sair dali de qualquer forma, ele começa a pular um em cima do outro. Esse animal que está em cima, o animal que está por baixo, ele vai dar ré, o outro animal boleia de costas, e tudo isso gera mais tempo para ser manejado. Então, vocês percebam que quanto mais o manejo é feito da maneira atropelada, né, um em cima do outro, pior vai ficando a condição de tempo, de eficiência, de tudo ali dentro. Então, o ideal é que você sempre use o raciocínio, mas em todas as etapas mesmo. E isso que às vezes a gente não faz. Aqui mais um outro exemplo desse tipo de coisa, por exemplo, bovinos têm hierarquia, então animais mais dominantes brigam, batem em outros animais mais submissos, certo? E aí, se eu faço a pergunta para vocês, num caso desse, num confinamento, exemplo, ou numa suplementação a campo, quem que ganha mais peso? Os animais que são dominantes ou os animais que são submissos? A primeira resposta, a mais rápida, sempre vai ser, os dominantes ganham mais peso, eles estão batendo em todo mundo. Lê do engano, né? Então, o conhecimento do comportamento também nos ajuda nessas tomadas de decisão. Esse resultado que vocês estão vendo na tela foi um trabalho que foi feito pelo Murilo Quintiliano lá na Unesp, no trabalho de graduação dele, onde ele fez lá uma tabela dos mais dominantes e dos mais submissos, e quem ganhava mais peso era quem estava ali no meio da posição hierárquica. Por quê? Porque os dominantes gastavam muito tempo brigando, os submissos fugindo dos dominantes, e quem ganhava mais peso é quem ficava ali no coxo o tempo inteiro. Né? Então você vê,
são vários cenários onde a gente tem que usar, onde a gente tem que entender o comportamento dos animais, usar essas estruturas para melhorar a nossa eficiência. E a nossa grande causa, a nossa maior dificuldade, o nosso maior desafio é entender essas interações humano-animais, entender as questões que relacionam essa postura dessa pessoa, né, desse vaqueiro que está ali no manejo do dia a dia, e entender os anseios dos animais que estão inseridos ali dentro. Muitas vezes a gente se depara com desafios, né? Então, um manejo estressante, ou um comportamento diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, como esse, por exemplo, onde uma bezerrinha salta um portão alto, você vê que o cara está com a mão para cima ali, então esse portão deve ter pelo menos uns 2 metros de altura, e ela salta ali de dentro. Por quê, né, que ela faz isso? Por que esse desespero de sair lá de dentro? E muitas vezes a gente vai perceber que isso tem a ver com uma origem, que tem a ver com o manejo, né? A origem desse comportamento de querer sair de uma determinada instalação pode ser um vaqueiro que fica atazanando ali uma vaca, uma novilha, alguma outra coisa, e que acaba gerando comportamentos indesejáveis no futuro. Lembrando, são fazendas diferentes essas duas situações, mas imagina que esse caso desse último vaqueiro aqui, essa novilha vai virar vaca, ela vai virar mãe, e ela vai gerar um bezerro. E esse bezerro dela vai aprender com a mãe que o ser humano é um cara agressivo. Então, a reação da bezerra teria muito a ver com essa reação que vocês estão vendo ali, tá? Existe outra maneira, outra forma de fazer a mesma coisa? Então, um animal que, por algum motivo, passou direto pelo tronco de contenção, eu não consegui pegar ele na pescoceira, eu quero fazer segurar ele de alguma forma para refazer o manejo. Como fazê-lo, né? Então, essa é uma possibilidade, essa que está mostrado aí no slide, de pular um monte de gente em cima do animal, mas será que é a melhor possibilidade? Aqui a gente está correndo vários riscos desnecessários, né? Risco para o animal, inclusive, mas muito risco para os vaqueiros envolvidos, de tomar um coice, de quebrar o animal, porque naquela correria, corre para lá, corre para cá. Tem outra forma de fazer? Qual que é a dificuldade que nós teríamos, por exemplo, de ao invés de pular todo mundo em cima do bicho, que se retornasse ele de volta para o começo e passasse tudo de novo? Claro que todas essas questões envolvem, por exemplo, fazer um bom planejamento de manejo. E esse bom planejamento inclui, inclusive, fazer criar procedimentos operacionais padrão para quando ocorrer uma situação como essa. Então, você pode fazer isso, inclusive, sentando junto os gerentes, os técnicos, os vaqueiros, e definir qual que é a estratégia que vai ser utilizada, primeiro, para fazer os animais passarem por dentro das instalações com o mínimo de estresse possível. E num segundo momento, como fazer isso de modo que, se o animal passou direto, o que eu faço? Eu vou juntar outros animais, mas menos reativos junto com ele, e retornar ele de novo para a posição inicial para poder fazer o manejo contido. Se o curral tem um desenho mais racional, isso ajuda também, inclusive, porque se ele passa, ele vai passar às vezes num corredor, e nesse corredor eu consigo retornar ele para ser manejado novamente. Tá? O que nós não podemos fazer no nosso dia a dia é esquecer que tudo para o bovino, todo o tipo de manejo para um bovino dentro do curral é um aprendizado. Então, ele vai aprender coisas positivas ou negativas a nosso respeito de acordo com aquilo que a gente faça com eles ali dentro. Então, uma jogada de porteira, né? O bicho está saindo, corre, joga a porteira. Aí o cara vai lá e joga a porteira. A porteira prende no animal como essa foto. Ou
que não fosse assim, mas que ele batesse a cara na porteira e voltasse a porteira para trás, machucava o animal, machucava a pessoa que jogou. Então, todas essas são situações que a única coisa que o boi está aprendendo, que o bovino está aprendendo ali dentro, é que o ser humano é um grande filho da mãe, né? Eu tenho que mudar esse conceito. É a mesma coisa que educar uma criança. Se eu ensino ela só na base da pancada, né? O menino fez errado, vou lá e espanco o moleque. O que ele vai aprender? Que aprendizado que é esse? Né? E a mesma coisa com os animais. Do outro lado, nós temos situações onde que se o manejo é feito da maneira correta, sempre, sem correria, sem gritaria, é possível fazer uma coisa assim. Né? Então, no pasto, sem nada próximo, nada que chame a atenção do animal, você consegue passar a mão num boi Nelore, né? Que muita gente fala que é um bicho do cão, bicho bravo demais. Se mal manejado, ele pode apresentar tanto comportamentos positivos quanto comportamentos negativos. Né? Quando eu faço manejos melhores, a chance de ter um comportamento positivo é melhor. Para isso, pessoal, a gente pode pensar em estratégias, por exemplo, de preparar esses animais para o manejo. Então, como é que eu faço isso? Se o meu objetivo é fazer com que bovinos passem por dentro de uma instalação no curral, eu posso treiná-los a fazer isso. Da mesma forma, por exemplo, que nas centrais de coleta de sêmen, eles treinam bovinos para coleta de sêmen. Se eu consigo fazer uma coisa que é muito mais difícil, né? Então você imagina um touro que tem que montar em um manequim, o camarada vai lá fazer um desvio de pênis e coletar o sêmen dele. Comportamento, pensando na parte do comportamento, isso é extremamente mais difícil do que fazer um bovino passar por dentro de uma instalação. Né? Então, eu não vejo tanta dificuldade nisso, só que a gente tem que ter método, tem que ter critério. E para isso, o ideal é que nós nos aproveitemos dos períodos sensíveis para o aprendizado. Né? Então, um dos períodos sensíveis para o aprendizado, nós temos várias oportunidades, na verdade, são manejo pós-parto. Bezerro nasceu, vaca está ali fazendo um imprint com o bezerro, eu tenho que fazer isso do modo mais suave possível. Não vou laçar o bezerro, sair arrastando no meio do pasto, deitar e ajoelhar em cima dele. Tudo isso eu vou gravar na cabeça desse bezerro que eu sou um cara ruim. Outra oportunidade de implementar boas rotinas é durante a desmama. Então, mesma coisa, vou tirar o bezerro de perto da mãe dele. Se eu fizer isso de forma abrupta, eu vou estar causando uma reação nele. Se eu fizer isso gradualmente, com uma cerca dividindo, onde eles tenham acesso um ao outro, né, possa visualmente se identificar, é muito mais fácil. Na hora de fazer as suplementações, se eu for lá, coloco o suplemento e vou embora, o boi chega lá no coxo, opa, tem suplemento aqui. Quem que forneceu isso para mim? Não sei, estava aqui já. Ou, vamos fazer diferente. Toda vez que eu vou fazer a suplementação, eu chamo o gado, na hora que tiver todo mundo ali ao redor, eu desço do cavalo, coloco o suplemento no coxo, ando a pé no meio dos animais. A relação é completamente diferente. É uma relação muito mais de confiança quando eu faço dessa forma. Rotação dos piquetes, a mesma coisa. Chamo todo mundo. Na hora que tiver todo mundo ali na beira da cerca, eu vou, abro a porteira do piquete, passa do pasto ruim para o pasto bom. O que ele aprende? Que o ser humano está colocando. Pasto ruim, pasto bom. Opa, esse cara é bacana, eu vou andar atrás dele. Confinamento, mesma coisa. Vou andar no meio do gado ali dentro do confinamento. Fazer verificações diárias, né? As verificações nos pastos, para ver se não tem animal doente, se tem animal que tem que fazer alguma cura. Chamo o gado, desço do cavalo, ando no meio deles. E nos manejos de curral também, mesma coisa. Vou fazer sempre isso com calma, sem correria, sem grito. Bom, eu falei do imprint. O imprint é quando o bezerro nasce e ele está lá fazendo aquelas relações com a mãe. Essas relações, se eu interfiro positivamente, eles vão
ter uma lembrança dessa intervenção positiva. Se eu faço isso de maneira ruim, eles vão ter essa lembrança de forma ruim. Então, cabe a mim utilizar isso ao meu favor, tá? Da mesma forma, um animal que não quer entrar de jeito nenhum dentro do curral, se eu passo a corda no pescoço dele e saio arrastando, com certeza vai ser uma lembrança ruim que ele vai guardar para o resto da vida. Uma forma de eu diminuir esse problema, para facilitar que os animais entrem por dentro da instalação, ao final de cada processo, né, eu fornecer algum tipo de mimo, alguma ação, alguma recompensa, que pode ser uma querela de milho, um melaço de cana, qualquer coisa que seja muito palatável. E aqui o objetivo não é engordar, não é ganhar peso. O objetivo é pura e simplesmente fazer com que os animais queiram retornar ao curral depois. Então eu passo por dentro da instalação, ofereço um suplemento. Passo por dentro da instalação, ofereço um suplemento. O que eles vão lembrar com isso? Eles vão lembrar que toda vez que passa por dentro da instalação, recebe alguma coisa. E com isso, a gente consegue perceber que até em animais que tenham sido condicionados negativamente, né, então passaram por manejos ruins, à medida que você vai fazendo essas intervenções positivas de colocar um suplemento, com o tempo vai diminuindo a frequência de empacamento e o tempo da passagem diminui. Né? Então, esse aqui é um gráfico de um trabalho que nós fizemos na Unesp, lá em Jabuticabal, onde nos 3 primeiros dias foi fornecido suplemento no curral após os animais passarem. No primeiro dia, a frequência de pagamentos maior, com o tempo de passagem maior, no segundo dia um pouco menor, no terceiro dia ainda menor. Você vê que do terceiro para o quarto dia já não tem diferença. A gente costuma falar que para bovinos, Nelore, esse número 3 é mágico. Talvez a gente precisasse ver com animais cruzados. Eu acredito que vai ser o mesmo resultado. Com gado leiteiro já é um pouco mais complexo, porque é um animal menos reativo. Então, a suplementação ela funciona, mas num período de tempo maior. Tá? E aí, a gente consegue chegar, por exemplo, numa situação dessa daqui, ó, onde os animais, ao invés de serem tocados, eles são chamados. E vocês vão perceber nesse vídeo, esse sou eu indo aí na frente, esses são os animais do sítio que eu tenho. Eram todos animais de compra, todos eles vieram cada um de uma fazenda diferente, com um histórico diferente. E aí eu fiz um pequeno experimento de condicionamento deles, só mudando de piquete. Então eu fazia o pastejo rotacionado, ia lá, chamava os animais, mudava de um piquete para o outro. Mudava de um piquete para o outro. E nesse dia do vídeo, eu estava levando os animais para o curral. Então eu simplesmente fui lá, chamei os animais e eles começaram a vir atrás de mim. Dá para perceber que não tem ninguém lá atrás. Ó. Todos eles estão vindo atrás de mim mesmo, sem ninguém conduzindo. Por quê? Porque eles estão na esperança de que vão receber algum suplemento no curral ou vão mudar de pasto, de um pasto pior para um pasto melhor. Certo? Outra coisa importante que a gente tem que se preocupar é com relação à quantidade de animais que eu vou colocar dentro da instalação. Pode parecer que não seja muito importante essa situação, mas você imagina um curral que tem lá a capacidade para 300 animais e eu coloco 300 animais ali dentro. Esses animais não vão ter espaço para se locomover direito, eles vão estar lotação lotado mesmo, né, tudo muito apertado. E mesmo na hora de fazer os manejos, eu não tenho para onde fazer as devidas apartações, não tem espaço nem para nada. Isso gera alguns problemas. Então, o primeiro deles, muito pisoteio dentro do curral, vai ser um curral que vai me exigir mais manutenções. Um outro problema, se na época da chuva, vai gerar muita lama. Na época do tempo seco, vai gerar muita poeira. Então, as duas situações são muito ruins.
certo? Além disso, a grande pergunta que nós temos que fazer é qual que é a nossa velocidade de trabalho? Em quanto tempo eu faço... quantos animais eu faço por hora? Por que essa pergunta? Veja bem, vamos pegar os mesmos 300 animais. Se a minha velocidade de trabalho é de 30 animais por hora, então eu vou executar um manejo que demora 2 minutos, inseminação, algum manejo que tenha várias vacinações, pesagem, colocar brinco. Então, 2 minutos por animal. Então, são 30 animais por hora. 300 animais vão ficar 10 horas dentro do curral. E são 10 horas que ele vai ficar ali dentro, defecando, urinando, brigando um com o outro. Tudo isso gerando problemas para mim. Se a minha velocidade de trabalho é de 45 animais por hora, isso já diminui para 6,40. 60 animais por hora, 5 horas. Se eu trabalhar 100 animais por hora, pessoal, é quando o cara faz uma vacinação, uma pesagem só. É rápido, é super rápido. Ele ficaria 3 horas lá dentro. E eu acho muito ainda. Então, qual que é a importância disso? O curral, o entorno do curral, a quantidade de animais que vão ser levados lá para dentro, ela vai influenciar bastante nessa característica, né, de quanto tempo esses animais vão ficar ali dentro, e a consequência disso são animais mais estressados ou menos estressados. Então, se eu tenho menos animais, cabe 300, mas eu não vou pôr 300, eu vou colocar a quantidade de animais que eu trabalho por hora. Então, se eu trabalho 100 animais por hora, eu vou colocar 100 animais. Ou, vá lá, põe 150, né? Trabalho esses 150, solto num piquete ao redor e depois trago os outros 150. Os animais ficaram 1h30 lá dentro. A máxima que todo mundo sempre fala de que levar animal para o curral ele perde peso é por conta disso daqui. Se eu levo e a condição dele é de ficar muito tempo lá dentro, sem se alimentar, brigando, pisoteando, se estressando, é óbvio que ele vai perder peso. Agora, diferentemente disso, se eu levo poucos animais e eu consigo trabalhar todos eles em até 1 hora, daqui a pouquinho ele já vai estar no pasto se alimentando de novo. Tá? E outra, na hora de fazer a acomodação desses animais, como eu disse para vocês, o ideal é que você tenha uma densidade menor. Então, aqui, pensando em duas situações. Aqui, a opção 1, a lotação máxima. Então, o pessoal colocou tudo que cabe, fisicamente. Não cabe mais, não cabe um boi aí dentro, não tem espaço para isso. Só que, nesse caso, eu não tenho controle nenhum. Se um animal se assustar e sair correndo, vai assustar os outros, vai ter animal que vai cair, vai deitar, vai ser pisoteado pelos outros, e você pode ter, inclusive, animais morrendo, sufocados pelo pisoteio dos outros. Na opção 2, a ideia é colocar sempre metade do que cabe. Então, você pega lá a lotação máxima dessa estrutura, que é menor, né? Então, esse curral, dá para perceber que até o curral é diferente. O curral da opção 1, ele é grande, e o curral da opção 2 é menorzinho. Nesse curral da opção 2, que deve ter aí seus 12, 15 metros, 15 por 15, caberiam, vá lá, 50 animais. Eu vou colocar 25. Então, sempre metade do que cabe. Justamente para que tenha espaço, né? Então, quando ele tem esse espaço, ele consegue se movimentar. Eu consigo movimentar eles muito mais facilmente, né? Se eu quiser fazer apartações ali dentro. E tudo isso facilitando o meu manejo, tá? Bom, para isso, eu tenho que ter um curral desenhado de forma inteligente também. Então, esse curral, ele deve ter, preferencialmente, estruturas ao redor que sejam escapes, né? Então, chega animal de fora, entra nessa estrutura externa, nesse piquete externo. Aí eu preciso manejar, ponho para dentro do curral, faço o trabalho que eu tiver que fazer, solto numa outra estrutura externa, num outro piquete desse. Então, o centro de manejo mesmo, ele é pequeno. Ele vai guardar menos animais, certo? E aí, a parte externa é onde vão estar os volumes maiores. Dessa forma, eu não tenho pisoteio lá dentro do curral, eu não tenho animal brigando, não tenho nenhum estresse nesse sentido.
E só a instalação sozinha não resolve o problema. Eu posso ter esse curral aqui, da foto que eu mostrei, o melhor curral do mundo, desenvolvido sei lá por quem, e se o manejo é ruim, as condições dos animais ali dentro não serão boas. Então, uma frase que eu sempre falo é que o manejo soluciona problemas de instalação mal desenhada, ou em más condições, aquele curral que está todo quebrado. Mas essa instalação ela é apenas uma ferramenta, como qualquer outra, né? Então eu posso pegar um excelente, vou dar um exemplo automobilístico que todo mundo sempre gosta, o brasileiro gosta muito. Posso pegar um carro de última geração, se o motorista é ruim, ele vai bater isso no poste na primeira oportunidade, né? Do outro lado, se eu tenho um carro velhinho, né? Desde que, obviamente, tenha o básico da segurança, um bom motorista consegue levar ele para qualquer lugar. É a mesma coisa com o curral. Se eu tenho um curral velhinho, mas que pelo menos não me traga riscos de acidentes, um bom manejo consegue resolver esse problema. E esse bom manejo, ele é treinamento. Então, a pessoa tem que treinar, os vaqueiros têm que ser treinados a manejar esse curral, seja ele como for. Tá? E aí são vários os itens, né, que a gente pode pensar em treinamento. Um deles, e aqui vai uma lista dos manuais lá do Grupo Ético, um deles, uma questão que pode ser treinada, tem a ver com os manejos de bezerros ao nascimento. E aí, dentro desse aspecto, uma das coisas mais importantes é se o bezerro vai mamar ou não o colostro. Tá? Então, aqui um resultado desse trabalho, mostrando que os bezerros que não mamaram o colostro dentro do período ideal tiveram mais diarreia, mais pneumonia e maior mortalidade. Ao passo que, quando o colostro foi fornecido dentro desse horário ideal, a diarreia era menor, a pneumonia bem menorzinha ainda e mortalidade praticamente inexistente. Tá? E qual que é esse período ideal? Bom, se a gente for olhar a curva de aproveitamento do colostro, você vai ver que ali até Pessoal, provavelmente a internet do Adriano caiu, então vamos aguardar uns minutinhos para ver se ele volta. Enquanto isso, só para lembrar vocês que podem deixar os questionamentos de vocês aí no bate-papo, sem nenhuma vergonha. E também não esqueçam, no final da palestra, preencherem o link para poder receber o certificado e fazer a avaliação do evento. A gente está tentando contato com ele aqui, mas por enquanto nada. Então, vamos esperar um pouquinho.
Pessoal, vou pedir para vocês seguirem firmes aí, não desistam da palestra. Esse problema de conexão é bem complicado mesmo, mas vamos ter fé que daqui a pouco ele volta. O conteúdo está bem interessante, vocês puderam perceber, né? Então, por favor, fiquem por aí, que você só tem a ganhar. Vou fazer uma publicidade enquanto isso. Quem tem Instagram aí pode seguir o Instagram do GABA, que é o Grupo de Estudos em Ambiência e Bem-Estar Animal. Assim vocês vão ficar sabendo de uma forma mais fácil quando vai acontecer o nono GABA News. E também a gente está sempre postando coisas interessantes lá sobre bem-estar e ambiência animal. Ó, o Adriano está voltando. Eu fiquei falando sozinho aqui, eu não sei quando caiu. Foi só um susto. Em que slide que eu estava quando caiu, que eu não sei, porque eu continuei falando aqui. O Vitor que me mandou uma mensagem, falou, você está fora do ar aqui. Espera aí, só um minutinho. Você consegue visualizar onde eu parei? Eu já tinha falado, eu estava falando do treinamento, não? No slide do bezerro, o Vitor está me falando aqui que foi no do bezerro. Nesse aqui, provavelmente. Tu consegue compartilhar de novo a tela daí? Vou compartilhar, pera só um minuto. Isso. Janela, aqui. Foi nesse? Tá carregando. Isso? Tá. Então vamos lá. Então a ideia é que a gente pense, inclusive, né, nas etapas, né, nos processos de manejo, todos eles, qual deles que vai me causar um impacto maior, e avaliar tudo isso. Então, por exemplo, um bezerro que não mamou o colostro, ele vai ter mais diarreia, mais pneumonia, mais mortalidade. Ao passo que, se ele mamou o colostro dentro do período adequado, menor, todas essas ocorrências. Tá? Qual que é esse período? O período, ele compreende. Então, 6 horas ele vai ter o máximo de aproveitamento, 12 horas, 50% do aproveitamento. Então, a gente tem que pensar que, no máximo, eu vou ter que fazer isso dentro dessas 12 horas, certo? Se eu precisar ajudar esse bezerro a mamar, oferecendo colostro para ele, esse colostro tem que ser de vacas sadias, colostro do primeiro dia. Se eu deixar dentro da geladeira, ele vai ficar uma semana, a qualidade dele, né? Então, posso aproveitar ele inteiro, máximo uma semana. Passou, se ele estiver congelado, até 1 ano. O ideal é que eu faça esse congelamento em porções de meio litro, aquelas garrafinhas de água. Com isso, eu descongelo só a quantidade que o bezerro vai mamar naquele momento. Tá? Bom, mesma coisa, cura do umbigo. Na hora de fazer a cura do umbigo, tem a forma correta de pegar o bezerro, é dessa forma que está ali na foto do lado esquerdo. Dessa forma, não faço nenhum rompimento de ligamentos ali dentro do bezerro. A gente pega o bezerro pela pele, né, e sai puxando, aquilo pode romper alguma coisa dentro dele. E o ideal da cura do umbigo é mergulhar em solução de iodo 10% durante um período. Você vai lá e conta até 20, 1, 2, 3. Com isso, você embebe totalmente o umbigo desse bezerro no iodo, ele seca muito mais rápido e causa menos problemas de infecções. Tá? Mesma coisa com a desmama. Então, você vê, a gente separa por processos, imaginando que a desmama ela ocorre ali entre 6 e 8 meses, a desmama precoce, e de 8 a 11 meses vai ser uma desmama natural. A própria vaca não quer saber mais do bezerro e empurra ele para frente. Essa desmama pode ocorrer de forma abrupta, totalmente sem contato
ou gradualmente, pensando assim, são completamente diferentes uma da outra. Na desmama lado a lado, que é a que a gente vai preconizar sempre, você tem ganhos. Então, como é que funciona essa desmama lado a lado? Você coloca bezerros num pasto do lado do pasto das vacas, preferencialmente com a água no meio das duas. Com isso, o bezerro tem a possibilidade de chegar perto da mãe, ver a água ali e acaba bebendo água. Isso é facilitado. Nós fizemos essa desmama em 2 fazendas, em 2 épocas do ano, em 2 meses do ano no Pará, e vocês percebam ali que sempre na lado a lado o ganho de peso foi maior do que na desmama abrupta. Tá? No caso da identificação, mesma ideia, a gente vai pensar em processos inteligentes. Bezerro nasce, eu faço furo na orelha, espero ele cicatrizar. Como que eu não vou perder a identificação desse animal enquanto o furo cicatriza? Eu uso a tatuagem, é uma forma, né? Então você vai lá, tatua um número da fazenda, um número de manejo, um número da mãe, não sei. Vocês que vão decidir qual identificação, qual número usar. Mas existe uma outra possibilidade para eu fazer uma visualização mais à distância. Que a tatuagem necessariamente eu tenho que pegar o bezerro. Eu posso colocar um colar, esse colar tem lá um conjunto de códigos que eu vou esse bezerro é filho daquela vaca, esse outro bezerro é filho daquela outra vaca. Tudo por um colar. Esse colar, ele tem que ter um elástico, que à medida que o bezerro vai crescendo, né, o pescoço vai engordando, ele estica. Se ele enroscar em algum lugar, ele também estica, consegue sair. E, preferencialmente, tem uma gravatinha aqui que ela vai soltando também à medida que vai fazendo esse processo. Bom, aí chega no brinco, que eu falei para vocês, faço um furo, espera a cicatrização, depois que está cicatrizado, vou lá e coloco o brinco. Tá? Então, essa é a melhor forma. Marcar fogo, ela deve ser feita? Bom, pensando em termos visuais, é a melhor para fazer. Mas em termos de bem-estar animal, não é. Né? Então, hoje já existe uma corrente muito forte, fazendas grandes, inclusive, que fazem todo o manejo sem nenhuma marca a fogo, nem a marca da fazenda. Então, a ideia nossa, né, e tem sido já há algum tempo, é eliminar as marcas a fogo da propriedade. Ela deprecia o couro, ela causa perda de peso nos animais e ela não resolve 100% do problema. Tá? Bom, vacinação. Vacinação, mesma coisa. Então, na hora de fazer a vacina, a gente vai fazer a aplicação da maneira correta, no local correto, de preferência trocando as agulhas. Pensando nisso, o ideal é que seja uma agulha por animal. Adriano, mas isso é um exagero, não? Uma agulha por animal? Sim, não é exagero, porque se a gente pega o quanto nós perdemos por um abscesso vacinal decorrente de agulha suja, pode chegar a 12 quilos de carne, isso paga várias agulhas, várias e várias agulhas. Então, não é tão absurdo assim fazer a troca a cada animal. Mas é tolerável, por exemplo, fazer a troca a cada seringada. Então, eu vou encher o estojo, aí eu troco a agulha. Então, tiro a agulha suja, ponho para ser esterilizada, se for essa agulha de ferro, se for a agulha descartável, vou jogar fora. Coloco a agulha nova, puxo de novo o produto e faço as aplicações. Tá? Bom, quando tudo isso é feito dessa forma, manejo mais tranquilo, eu vou ter diminuição de sangramento, diminuição de refluxo, diminuição da introdução a mais de agulha, perda de vacina, diminuição de equipamento danificado, diminuição das questões comportamentais do animal subindo em cima do outro, deitando ou pulando. Tá? E aqui, só comparando o manejo sendo feito de vacinação convencional, que é aquela que todos os animais estão no tronco coletivo e vem o cara com a pistola fazendo várias vezes, e, do outro lado, todos os animais sendo contidos. Tá? Então, é imprescindível essa alteração, que a gente percebe que o manejo melhora bastante. Tá?
Travou aqui. Outra questão que a gente sempre avalia é no manejo pré-abate. Então, imagina que esses animais vão ser enviados para o frigorífico, e isso ocorre alterações no manejo desses animais. Animais ficam confinados nos currais, nos caminhões, embarque, deslocamento, desembarque, manejo dentro dos currais frigoríficos. Tudo isso é uma situação não familiar que gera um estresse para esses bichos. Então, se eu faço isso de modo tranquilo, sem correria, né? Então, com embarque, com embarque usando a bandeira, sem gritos, sem correria, coloco num caminhão adequado, a condução desse motorista é adequada, lá na frente eu vou ter menos perdas. E aí, pessoal, chego na parte final da nossa apresentação, que é o aspecto econômico desse programa inteiro de bem-estar, né, desse manejo racional como um todo. Como eu já vim falando para vocês, o ideal é que vocês conheçam os processos. Tá? Então, um manejo racional, um manejo inteligente, ele passa por você conhecer os processos, caracterize eles, identifique os principais problemas, busque a solução, as possíveis soluções para cada um desses problemas e faça a aplicação dessas soluções. E faça ajustes se necessários. Tá? Então, exemplo de processo, eu falei alguns: manejo reprodutivo, manejo de bezerro recém-nascido, desmama, suplementação, manejo no curral, identificação, vacinação, manejo pré-abate, transporte. Tá? Exemplos de pontos críticos: baixo índice de fertilidade do rebanho, mortalidade de bezerro recém-nascido, perda de peso por conta da desmama, desuniformidade no ganho de peso, perda de brinco ou bicheira, perda de tempo no manejo do curral, que isso também é um fator a ser considerado. Às vezes o manejo é tão ruim que você gasta muito tempo para fazer, e aí você precisa de muitos vaqueiros, e tudo isso gasta, né, dinheiro. Acidentes com vaqueiros e animais, abscesso de vacina, hematoma, qualidade de carne ruim. E aí, a busca de solução. Exemplo, treinamento dos responsáveis, talvez seja o mais barato e o que responde bastante. Adequação das instalações, nem sempre é barato, mas às vezes são coisas pequenas a serem feitas. Condicionamento dos animais, isso é sempre muito importante. Há casos onde eu vou ter que fazer o descarte desses animais reativos e valorização do trabalho do trabalhador. Então, mostrar para a pessoa que está ali trabalhando com você que ela é importante, o trabalho dela é importante, certo? E a aplicação disso tudo, pessoal, não depende só do conhecimento da tecnologia. Depende principalmente da mudança de atitude. Eu posso ir numa propriedade, treinar, falar um monte de coisas. Se as pessoas envolvidas, e aí vai desde o dono da fazenda, até passando pelos técnicos, os técnicos sendo muitas vezes os mais resistentes, e finalizando nos vaqueiros, se eles não quiserem executar aquilo daquela forma, não vai ter mudança. Então, essa alteração depende da mudança de atitude de todo mundo, certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Acabei correndo um pouquinho aqui depois no final, eu não sabia como é que estava meu tempo, porque eu estava deslocado aqui, mas acho que deu certinho, né? Ou não? E agora a gente abre para as perguntas. Sim, deu certinho, né? Que a gente teve um probleminha de conexão, mas foi tudo certo. Só para parabenizar agora, né? Excelente palestra. O pessoal deixou já alguns questionamentos no bate-papo, então eu vou ler eles aqui para ti, não precisar sair da tela, tá? Tá. A Amanda parabenizou pela excelente palestra e perguntou qual seria o ponto inicial ou primeiro passo para quem quer implantar boas práticas de manejo nas fazendas. E sempre me perguntam isso, essa é uma pergunta recorrente, assim, no sentido de que muita gente tem medo de começar porque acha que é um processo caro. Você fala assim, eu vou gastar muito dinheiro para fazer isso daí, eu vou ter que mudar a instalação, eu vou ter que investir muita coisa. E, na verdade, não é.
como eu falei, não lembro em qual parte mas da apresentação, mas a ideia é que você, obviamente, a pessoa que vai iniciar isso na fazenda, ela tem que ter um pouquinho de conhecimento do que é manejo racional, do que é bem-estar animal. Com isso em mãos, o ideal é você direcionar as pessoas que trabalham com você. Então, faça um treinamento, explico que o processo vai ser feito dessa forma. Então, sempre melhorar o manejo depende muito mais de conhecimento do que de investimento. Eu não tenho que investir talvez, se eu não tenho essa capacidade, né, eu falo assim, eu sei o que é manejo racional, mas eu não consigo passar isso para os vaqueiros, passar isso para os funcionários. Então, às vezes, eu vou ter que fazer um investimento em contratar alguém para a propriedade para fazer isso por mim. Então, essa seria a única diferença. Mas se você é uma pessoa muito expansiva, consegue falar da forma correta com os funcionários, você mesmo pode fazer, desde que você tenha conhecimento daquilo que você está falando. Você tem que passar confiança para eles. Então, talvez a primeira ação a ser tomada é o treinamento. Eu acho que depois disso tudo vai ficando muito mais fácil. Show! Eu fui contemplada, acredito que a Amanda também deve ter sido. Temos bastante perguntas por aqui, pessoal. A gente vai perguntar elas por ordem, tá? Então, uma pergunta da Victoria: como abordar esse tema ou chamar a atenção de funcionários ou profissionais que realizam o manejo dos animais de forma incorreta? Essa é uma pergunta muito importante, que muita gente chega, por mais que nós sejamos técnicos, nós nos formamos, né, então temos um nível educacional mais elevado, a gente tem que fugir da soberba. Né? É muito comum você ter técnicos que chegam nas propriedades arrotando conhecimento. Chega lá, eu sei isso, eu sei aquilo, aquela conversinha muito arrogante. Os vaqueiros, a primeira reação dos vaqueiros é te isolar. Então, o ideal é você não chegar chamando o cara de burro, nem de... você que nunca chamar atenção em público. Então, a máxima que eu uso é a seguinte: elogio em público, chamar atenção em particular. Sempre, sempre. E, de preferência, em vez de chamar atenção, fazer diferente. Fala assim, eu participei de um treinamento, não sei, você pode inventar até um jeito de falar. Não, porque eu estava estudando em algum lugar, assim, assado, e eu vi lá, os caras fazem de um jeito diferente. Vamos testar? Né? Quando a gente fala assim, vamos testar, você chama o cara para participar da alteração do manejo junto com você. Não fica aquela coisa de que eu estou impondo um método para as pessoas. Então, eu chamo ele a participar junto comigo daquilo. Vamos fazer, por exemplo, o pessoal que está acostumado a fazer o manejo no tronco coletivo, né? Então vai fazer a vacinação no tronco coletivo. Falou, eu estava aqui acompanhando e eu percebi que está tendo alguns acidentes. Vamos tentar fazer no tronco de contenção? Vamos ver se muda alguma coisa? E aí cronometra o tempo e mostra, muitas vezes, o tempo é igual. É igual. E muita gente, mas vai gastar mais tempo. Não gasta, o tempo é igual. Outra coisa, é muito comum em algumas fazendas ter cachorro. E aí fica aqueles cachorros lá latindo no pé do boi. Chama o cara de novo, fala assim, eu estou percebendo que os animais estão ficando muito reativos, muito com o cachorro aqui perto. Será que vamos tentar prender ele em algum lugar, ver se melhora a condução aqui dentro? E aí, com isso, a própria pessoa vai perceber que está mudando. E aí ela realmente mais interessante assim. Então, a gente tem que chamar sempre a pessoa para ela ser dona da ideia junto com você. Por mais que a ideia seja só sua. Dessa forma, você consegue mudar eles melhor. Boa. Só quero pedir para a Amanda se a pergunta dela foi contemplada, porque ela é bem semelhante a essa que foi feita agora. Então, se puder dar um ok aí no chat, se foi contemplada ou não, Amanda. E aí, agora,
A gente vai passar para a pergunta do Bruno. Ele perguntou: quais são as principais vantagens da utilização de bandeiras no manejo do gado, tanto nas pastagens quanto dentro das mangueiras? Tá. Vamos fazer. Eu imagino que a pergunta dele tem a ver com aquele processo de manejo sem nada nas mãos. Acredito que seja. Se não for, depois você me fala aí. Né, deve ser. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Então, eu tenho uma fazenda, que o manejo é muito ruim. Quando eu chego para manejar de cara, sem nada nas mãos, eu estou trazendo um manejo ruim para um manejo super ótimo. Mas os animais, às vezes, não fazem essa mudança nessa velocidade que eu desejo. Então, eu tenho que passar por um processo intermediário. Então, digamos que a bandeira, ela me dá a segurança de eu aumentar a minha distância para o animal. Eu não vou usar ela para bater, ela vai ser uma forma de condução. Isso demandaria um treinamento inteiro, né? Então, pra você ter uma ideia, nosso treinamento de manejo de bandeira em curral, ele tem, no mínimo, 4 horas, só essa parte. Então, numa palestra fica difícil da gente explicar tudo. Mas a ideia é que você dê distância, segurança para a pessoa que está manejando. O sem nada nas mãos é interessante, mas ele deve ser usado já numa fase posterior, depois que todos os animais já estão condicionados, que todos os vaqueiros já entendam perfeitamente como fazer, como se posicionar, aí eu introduzo sem nada nas mãos. Introduzir direto é um risco que a gente não gosta muito de correr, não. Tá? Dá para fazer, mas tem que ser com calma. Perfeito, então. A Amanda se sentiu contemplada com a questão anterior. Só para finalizar, então, para não exceder muito tempo, uma pergunta da Paula. Há relatos que o manuseio feito pelo ser humano logo após o nascimento poderia prejudicar a relação entre a vaca com o bezerro? Existe. Nesse primeiro momento, esses animais estão fazendo esse processo de imprinting, que a gente poderia traduzir para o português, não existe uma palavra boa para isso, mas é como se fosse uma estampagem. Então, aquela gravação de fotos em camiseta, que põe aquela foto, põe um negócio quente, aquilo gruda na camiseta. Então, o imprint seria como se fosse isso. Então, o bezerro nasce, nesse primeiro momento a vaca se afasta do rebanho, justamente para não ter interferência externa. Ela se afasta do rebanho, o bezerro nasce, ela fica ali um tempo cheirando ele cheirando ela gravando o som da voz dele, ele gravando o som da voz dela, cheiro e visualização. Tá? Tanto que esse processo é tão forte que é difícil, por exemplo, se esse bezerro morre, a gente pegar um outro bezerro de uma vaca que rejeitou e colocar esse bezerro lá com ela, porque ela gravou aquele bezerro outro, o que morreu, não esse que chegou agora. Né? Tem gente que, inclusive, tira lá o couro do bezerro que morreu, amarra em cima do bezerro novo para ver se auxilia nisso. Então, é um processo muito forte. E ele ocorre ali nos primeiros momentos de nascimento. Então, o ideal eu vou fazer um procedimento operacional padrão para essa ocasião. Bezerro nasceu, não teve nenhum problema no parto, não mexo com ele. Ele mamou dentro do período preconizado, não mexo com ele. Aí, então, se ele nasceu de manhã, eu deixo a manhã inteira ele fazendo todas as relações com a mãe. À tarde, eu vou e executo a cura do umbigo dele. Se ele nasceu à tarde, eu espero para o outro dia para fazer a cura do umbigo. Então, você entendeu? Então, eu deixo um período, no mínimo, de meio-dia para que a mãe faça essas relações com os bezerros antes de ir lá fazer alguma interferência. E essa relação ela é pior em novilhas, ou seja, vacas de primeira viagem, mães de primeira viagem, do que com as vacas. As vacas fazem essa relação muito mais rápido, ela já sabe o que fazer, ela já está acostumada com isso. Os bezerros, não. Tá? Perfeito, então, novamente. A gente já está com 1h06 aqui de transmissão. Eu não sei como está a tua disponibilidade. Adriano? Pode mandar. Temos mais uma, então. Tá, vai.
Você recomenda o manejo de massagear os bezerros ao nascimento? Sim, claro. Esse é um trabalho, inclusive, da Lívia, né? Ela começou isso com um gado de leite, e aí hoje a gente já divulga isso para todo lado, né? Então, inclusive para bezerro de corte. Então, a ideia é que nesse momento que eu vou fazer a cura do umbigo do bezerro, eu, enquanto estou lá com o caneco no umbigo para o iodo, né, para poder fazer a secagem, eu fico ali massageando o bezerro. Com isso, a relação, eu estou estimulando esse animal de que eu sou uma pessoa tranquila ali, eu estou... Né, é o mesmo comportamento da vaca. A vaca não lambe o bezerro, eu estou fazendo isso só que com a mão. Às vezes o pessoal, mas eu posso colocar uma luva, fazer um negócio mais áspero, porque a língua da vaca é muito áspera, né? E aí ele vai ter a impressão de que é a própria mãe dele que está ali fazendo aquele serviço. Com isso, esses animais ganham a minha confiança, e é isso que eu desejo mesmo, o tempo inteiro dessa forma. Perfeito, novamente, como eu já comentei. De questionamento seriam esses. E então, queria agradecer ao pessoal que tirou um tempinho para assistir a palestra, que com certeza, né, trouxe muito conhecimento para a gente, principalmente para quem está na zootecnia, é um tema que são temas, né, que a gente aborda bastante, a importância do bem-estar animal também, de tratar os animais com carinho, digamos assim. E então, em nome do GABA também, eu gostaria de agradecer a tua disponibilidade de tempo, né, para estar aqui passando um pouquinho do teu conhecimento, que a gente sabe que é grande. E é isso aí. Só queria lembrar também o pessoal que o link já está disponível para vocês poderem preencher e receber o certificado e também avaliar o evento, que é bem importante para a gente poder melhorar e também passar um feedback para os nossos palestrantes. Então, seria isso, pessoal. Se quiser dar mais uma palavrinha, pode ficar à vontade. Não, eu quero agradecer, muito obrigado. É sempre um prazer falar. A gente que é apaixonado no tema de manejo racional e bem-estar animal, é sempre gostoso de falar sobre isso. De falar e de ouvir sobre também, né? Também. Legal. Mas então é isso, pessoal. Obrigado pela presença virtual de todos vocês. E esperamos todos vocês também para o próximo GABA News, que vai acontecer no mês que vem. A gente vai voltar a seguir a nossa periodicidade mensal, como acontecia presencialmente. E Adriano também está convidado para assistir o próximo. A gente vai te enviar um convite especial também para participar. Legal. Muito obrigado. Então, até mais, pessoal. Tchau, obrigado.